Olá, tudo bem? Eu sou Carlos Sanqueta, professor e pesquisador. Sou especialista em mercado de crédito de carbono, em projetos de crédito de carbono. Nesse contexto tem a elaboração dos projetos de crédito de carbono. E aí nós temos que ter várias metodologias sendo analisadas, vários padrões de mercado, várias formas de elaborar os projetos em diferentes escopos. Energias, dejetos, indústrias, agricultura, áreas úmidas, as wetlands. E hoje eu vou falar especificamente de um caso que são os projetos florestais, ok? Lembrando então que nós sempre temos postado aqui vídeos, materiais esclarecedores sobre o mercado de carbono, sobre a elaboração de projetos. E hoje vamos falar sobre uma matéria um pouco mais técnica, para também contribuir com os colegas que querem desenvolver projetos relacionados a crédito de carbono para as florestas, ok? E vamos falar particularmente aqui dos padrões Verra, embora se apliquem também a outros padrões do mercado. Até o próprio MDL, Mecanismo de Desenvolvimento Limpo, que nós já tratamos em outras ocasiões aqui, mas vamos focar aqui um pouco mais nos padrões Verra, particularmente VCS e CCB. Verified Carbon Standard, Climate, Community and Biodiversity. Okay? Então vamos falar um pouco sobre os padrões Verra. E eu gostaria de trazer um assunto técnico aqui para nós dialogarmos nesse momento. Perfeito? Então, uma das questões chaves aqui que nós precisamos sempre, para nós nos tornarmos experts em crédito de carbono e também desenvolvedores de projetos de crédito de carbono, desde o absoluto zero, assim nós vamos evoluindo, vamos construindo o conhecimento, pouco a pouco. Eu sempre falo do absoluto zero porque nós sempre temos novos alunos entrando, novas pessoas, aqui no nosso convívio. Pois bem, então, uma das questões fundamentais na elaboração de um projeto de crédito de carbono para florestas, seja ele este projeto REDD, redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, o REDD+, temos o REDD+, que é o mais comum, que é o REDD com redução das emissões por desmatamento e degradação florestal, com ainda a previsão, além da conservação florestal e conservação dos estoques de carbono, também a perspectiva de manejo florestal, de aumento dos estoques de carbono e outras atividades afins. Esse é o REDD+. O REDD+ está no mercado voluntário de carbono. Nós temos o mercado regulado e temos o mercado voluntário. E hoje o mercado voluntário é o mercado mais importante para nós desenvolvermos projetos e atuarmos nesse mercado. Particularmente hoje, podemos ter novas perspectivas aí no futuro, novas situações, Então temos que sempre ir evoluindo, ir evoluindo gradualmente de acordo com as tendências, com as evoluções que ocorrem também no mercado e em todo o contexto das mudanças climáticas, da elaboração de projetos. Então, quando nós queremos elaborar um projeto REDD, e também um projeto A/R ou simplesmente AR, Afforestation Reforestation, que é o reflorestamento, e também numa outra categoria, numa terceira tipologia, são os projetos de wetlands, de áreas úmidas. Então, nesses três casos nós temos formações vegetacionais arbóreas, lenhosas, que são florestas de uma forma geral, áreas que têm vegetação predominantemente de porte lenhoso, de porte arbóreo. Então, nesses casos, seja para o REDD, seja para AR, ou seja para wetlands, áreas úmidas, se chama WRC, que são essas áreas de wetlands, tem lá a recuperação, a conservação dessas áreas. Então, por isso é chamado de WRC. REDD, AR e WRC, nós temos que computar o carbono estocado nas florestas e também quanto que vai sendo sequestrado, quanto vai crescendo, quanto vão crescendo esses estoques de carbono ao longo do tempo. Então, no caso de REDD em particular, nós vamos calcular os reservatórios de carbono. Eu já vou falar particularmente sobre os reservatórios de carbono que estão ali estocados numa floresta pré-existente. No caso de AR, nós temos que calcular os estoques de carbono nesses reservatórios que vão acontecendo ao longo do tempo pelo plantio e crescimento das árvores. Aí é uma questão de crescimento, avaliar o crescimento. E nas wetlands também, nós temos as duas vertentes, tanto a restauração, recuperação de uma wetlands, quanto a conservação de uma wetlands. Então, de uma wetlands, de uma, são wetlands plural, em inglês, mas são áreas úmidas. Nós temos também essas duas possibilidades de trabalhar com a conservação e a restauração. Então, um trabalha mais com a manutenção do estoque, a outra
mas com o seu crescimento, né? Nós não computamos o crescimento da floresta nativa diretamente no projeto REDD, é uma coisa secundária. Mas vamos falar aqui agora de reservatórios de carbono, para que você se torne, né, um expert em crédito de carbono na área florestal, mesmo que seja do absoluto zero, né? Você não tem esse conhecimento. Vamos lá. O que são reservatórios de carbono? Reservatórios de carbono são aqueles elementos dentro do sistema florestal que acumulam, que guardam, que armazenam carbono. Quais são esses reservatórios numa área florestal? A biomassa acima do solo, above ground biomass, ou seja, galhos, folhas, troncos, né? Todo o fuste, o tronco, né? Mas a copa, né? Que envolve aí os galhos e as folhas, a folhagem e a galhada. Muito bem, então nós temos que computar isso, temos que calcular isso, o carbono ali estocado e também o carbono que vai crescendo nesses estoques ano a ano. Muito bem, perfeito. E também podemos computar below ground biomass, que é biomassa de raízes, a biomassa abaixo do solo. Não é o carbono no solo, é o carbono nas raízes que estão contidas dentro do solo. Perfeito? Então esse é um outro reservatório. Biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo. Essa é a biomassa. E isso é obrigatório nesses projetos, é mandatório. Então as metodologias, os módulos, as ferramentas que existem na Verra para elaborar projetos florestais, seja REDD, seja AR ou seja WRC, nós temos que computar a biomassa acima do solo e abaixo do solo. É mandatório, é obrigatória a sua inclusão. Pois bem, agora temos outros reservatórios também, que se chamam, o primeiro a seguir depois da biomassa acima e abaixo do solo, é a madeira morta, ou também necromassa lenhosa. Né? São galhos, né, troncos, né, material lenhoso morto, que acumula carbono também, né, na sua constituição. Muito bem. E também o litter, que é o material foliar, mais fino, pequenos galhos, pequenos detritos, né, mortos dentro da floresta, né, no chão florestal. E também tem árvores vivas e tem árvores mortas. As árvores mortas são computadas como deadwood. Né? Então nós temos esses reservatórios de madeira morta e serapilheira, o litter em inglês, litter, né, em inglês. É deadwood and litter, né, em inglês, que significa necromassa lenhosa e necromassa não lenhosa, ou ainda, né, se nós quisermos, madeira morta e serapilheira. Tá? São esses nomes que são dados. Mas enfim, o que é? É a biomassa que morreu, por isso é uma necromassa. E esses reservatórios normalmente são opcionais nos projetos. Nós podemos contemplar ou não, depende da nossa capacidade, da nossa condição de monitorar essas variáveis. Esses reservatórios de carbono são maiormente opcionais. Então tem uma tabela, dependendo do tipo de projeto, se é mandatório ou se é opcional. Isso é bastante importante, certo? Então quando vocês estiverem desenvolvendo um projeto, né, de AR ou REDD ou outra categoria, se atentem, né, para ver se é mandatório ou se é opcional. Né? E ainda temos mais um reservatório considerado nos projetos florestais, que é o reservatório do carbono no solo, carbono orgânico no solo. Tá? Carbono orgânico no solo também é um reservatório. E ele também, dependendo da tipologia de projeto, ele é opcional ou mandatório. Portanto, é importante ver uma tabelinha que tem, na verdade não é uma, são algumas tabelinhas que são feitas aí, né, são disponibilizadas nos módulos e nas metodologias do framework do REDD e também nos demais documentos, mais textos descritivos da aplicação das metodologias, ok? E ainda temos um último reservatório de carbono nas florestas, que são os Harvested Wood Products. O que é isso? Produtos florestais. Se há uma transferência para uma madeira serrada, né, na Amazônia tem muito isso. Você desmata, você faz manejo florestal e essa madeira que tem carbono, né, transfere aquele carbono para o produto florestal. Pode ser uma tábua, pode ser uma casa, pode ser uma ponte, né? Qualquer tipo de produto florestal vai ser transferido o carbono para lá. E muitas vezes, quando nós computamos isso de alguma maneira, por alguma razão, porque o nosso projeto, por exemplo, tem manejo florestal, nós temos que computar isso. Perfeito? Então falamos aqui dos reservatórios de carbono em florestas. Temos aí biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, necromassa lenhosa, necromassa não lenhosa, carbono orgânico no solo e os produtos florestais colhidos
os Harvested Wood Products. Agora você já sabe um pouco mais sobre os reservatórios de carbono em florestas, em projetos de crédito de carbono florestais. E nós temos três principais, né, tipos de projetos florestais, ou com esse perfil, né, semelhante, né, na terra, ou seja, os projetos AR ou ARR, se chama também, Afforestation, Reforestation, Revegetation, e também os projetos RED, Redução das Emissões por Desmatamento e Degradação Florestal, e WRC, que é a revegetação e a conservação das áreas úmidas. Portanto, para cada um desses casos, né, dessas situações, nós temos aí os reservatórios de carbono a serem quantificados. Alguns mandatórios, alguns opcionais. Então, não se esqueçam disso. Para que você se torne um expert em crédito de carbono, é importante estudar continuamente o assunto, né? A gente tem que ficar estudando aqui, né, todo o tempo para poder encontrar respostas metodológicas para aplicação nos nossos projetos. Então tem aqui um documento, até que estou com ele aqui aberto na minha frente, né, do VCS, que é o Padrão Verificado de Carbono, Metodologia para Projetos Florestais, a VM0007, que é a metodologia framework metodológico, uma estrutura metodológica, né, para RED e também para atividades afins dentro desse contexto que eu estava mencionando para vocês, de uma forma geral, né, RED e também atividades afins. E essa metodologia, ou esse módulo aqui, né, é uma metodologia na verdade, né, contempla, então, as explicações necessárias para aplicação em projetos RED. E temos outras, né, que são importantes também. A VM0015, que trata de Unplanned Deforestation. O que é Unplanned Deforestation? Acho que eu já expliquei para vocês. Quando eu não tenho a intenção de desmatar e não há assim, um firme propósito de desmatar. Aí nós temos que considerar então as taxas históricas de desmatamento na região de referência. E essa região de referência, ela engloba, inclui a minha área do projeto. Digamos que eu tenho uma área de 20 mil hectares. Então eu tenho que calcular uma região de referência para eu calcular as taxas históricas de desmatamento e aí entre 10 e 15 anos para projetar para os próximos 30 ou mais anos, normalmente 30 anos, para o futuro, para saber quantos créditos de carbono eu vou gerar. E quantos créditos eu vou gerar é uma multiplicação. Não é bem direta assim, tem alguns cálculos intermediários para fazer. Nós vamos pegar a quantidade de área florestal que foi projetada para desmatar se nada fosse feito, se o projeto não existisse. Projeto que eu chamo de baseline, e vou calcular quanto que tem de carbono nesses reservatórios que eu havia mencionado para vocês. Veja só como é importante. Então eu preciso ter a informação da área e a quantificação desses reservatórios. E como é que eu quantifico esses reservatórios? Né? Por trabalho de campo e também por aplicação da literatura. Então eu vou fazer um inventário de carbono, um inventário florestal, aplico as chamadas equações alométricas, que são equações que calculam a partir de uma árvore em pé a sua quantidade de carbono, transformo em CO2 equivalente pela estequiometria e daí, né, calculo o quanto que evitaria esse projeto em termos de emissão. Quanto que desmatando emitiria e não desmatando, né, quanto que deixaria de emitir. Claro, tem outros cálculos, mas assim, de uma forma geral é isso. No caso de AR, eu também, Afforestation, eu preciso calcular ao longo do tempo, né, esses reservatórios de carbono, porque eles que vão me dar a quantidade de créditos de carbono ao longo de um horizonte temporal, que pode ser de 30 anos. E como é que eu faço? Então eu vou saber quantas árvores eu vou plantar, qual é a minha área, que tipo de espécie, etc. E vou fazer uma curva de crescimento em carbono e essa curva vai contemplar esses reservatórios. Biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, que são mandatórios para todos os tipos de projetos, e mais os outros, né, que eu ora tenho que ver se é mandatório ou se é obrigatório. Então também para esse caso. A mesma coisa aplica-se a WRC, que são as áreas úmidas, Pantanal, né, áreas de manguezais, etc. Outros tipos, né, de áreas úmidas podem ser contempladas. Nestes casos, né, nós temos que fazer esses cálculos também contemplando a biomassa acima do solo, biomassa abaixo do solo, e também os demais reservatórios que nós já explicamos aqui. Às vezes os manguezais têm muito mais carbono no solo do que no próprio sistema da biomassa. Então é muito importante entender esses reservatórios, correto? Não deixe então de considerar os diferentes reservatórios e consultar as metodologias. Para a RED nós temos aí a VM0007, a VM0015, né? E temos também
né, que considerar na VM015 alguns desdobramentos, né, se a área é maior ou menor que 100 mil hectares, se eu vou aplicar AUD ou APD. APD é quando eu tenho, né, já uma licença, uma autorização de supressão florestal pelo órgão ambiental. Aí é uma intenção clara, né, de desmatar, que eu não farei, né, para ter direito a receber meus créditos de carbono e poder vendê-los no mercado, né, e faturar alto, né, com essa venda de créditos de carbono, ok? Muito bem, então falamos aqui sobre os reservatórios de carbono, né? Reservatórios de carbono são muito importantes, né? Eles que nos dizem os nossos créditos de carbono, né? É isso. Varia agora para outros tipos de vegetação que não são florestais? Sim, para o cerrado, para o Pantanal, para a Mata Atlântica, né? Para projetos Brasil afora e em outros lugares também, em outros países, evidentemente. Essas metodologias são universais para qualquer país do mundo, né, para qualquer tipo de vegetação. Se há uma vegetação florestal, então nós vamos usar essas metodologias. Para a RED temos essa. Daí temos para a R também metodologias, né, e temos também metodologias para wetlands, ok? Então vamos usar, sempre buscar as metodologias corretas para aplicar no nosso projeto. E o nosso projeto precisa ter, né, uma área definida, precisa ter uma definição se vai ser um plantio florestal onde não tem florestas, daí é a AR, ou seja, é uma floresta nativa existente que está ameaçada pelo desmatamento, então vou me valer das metodologias RED. Ou se é uma área úmida que existe e precisa ser conservada, ou uma área úmida que já foi alterada por drenagem, por outras alterações antrópicas, ok? Então vamos procurar as metodologias aqui na Verra, né? Tem umas caixinhas assim que você vai clicando ali, você vai encontrando as metodologias, se baixa elas, estuda elas. Elas estão todas em inglês, né? Precisamos traduzi-las ou pelo menos ler em inglês, né? E interpretá-las para poder calcular corretamente as minhas quantidades de VCUs, né? Verified Carbon Units, que são os créditos de carbono, 1 tonelada de CO2 equivalente, reduzida no caso de projetos RED, né? Ou projetos WRC de conservação, ou removidas. Removidas significa que foram tiradas da atmosfera, correto? Então agora você já tem uma boa noção aí, né? E vai se tornando ao longo do tempo um expert em créditos de carbono. E falamos aqui, né? Estamos aqui sintonizados no tema quantificação de carbono em florestas, e particularmente dos reservatórios de carbono, ok? Então nós temos esses reservatórios. Não esqueçam, né, que esses são os principais reservatórios. E ao mesmo tempo nós temos emissões associadas aos projetos. Eu posso queimar vegetação, eu posso emitir por máquinas, eu posso emitir por fertilizantes, por outros tipos. Então existe também, né, regras, né, procedimentos para computar, excluir ou incluir essas variáveis, né? Nas metodologias, nos modos, tem isso bem explicado. Então não esqueça também de considerar isso, porque a linha de base é, digamos, a floresta, mas eu tenho várias emissões, que pode ser pelo desmatamento, né, que não acontecerá, mas eu tenho que prever isso, e também, se eu preparar o terreno no projeto R, eu tenho que considerar, né, o uso de máquinas, o uso de insumos, etc. Então tem remoções, emissões e evitação de emissões. Então tem esse contexto, né, a ser considerado. E tudo isso envolve algumas fórmulas de cálculo que tem nessas metodologias. O objetivo final é ter a remoção ou a evitação da emissão antrópica líquida, ou seja, quanto que vai ser a quantidade de crédito de carbono, qual vai ser a quantidade de crédito de carbono que eu vou gerar com o meu projeto. E esses projetos serão alvos, né, de verificação e certificação. Então, a entidade certificadora vai lá no campo, vai verificar os documentos também e vai interpretar, né, vai elucidar se realmente aquele projeto gerou redução de emissões ou remoções. Então é muito importante que os cálculos estejam feitos corretamente, porque no momento da validação e das verificações, a validação é uma avaliação, uma auditoria no começo da vida do projeto, e as verificações e certificações são em momentos subsequentes, né, em momentos posteriores, ano a ano, pode ser de tempos em tempos, não precisa ser necessariamente ano a ano. Projetos RED normalmente tem uma quantidade grande, são áreas grandes, grande quantidade de crédito de carbono já no começo, então nós vamos gerar crédito de carbono logo em seguida. Agora os projetos AR normalmente eles demoram, há um pré-aquecimento aí das mudas até elas começarem a crescer, né? Então no comecinho ali, nos 2, 3 primeiros anos, não tem quase nem carbono, nem compensa fazer verificação, certificação, porque não vai dar quase nada. Então tudo isso que eu estou falando aqui é muito importante, né?
e é chave para fazer um projeto de sucesso. Muitas dúvidas, né, surgem nesse contexto. Então, tem que estudar, tem que perguntar, tem que se formar, se capacitar. É assim que as coisas acontecem. Muito bem. Então, agora nós já temos essas informações. Vamos escrever o nosso PD, Project Description, que tem que aplicar uma metodologia. Qual metodologia? Depende do tipo de projeto que eu vou fazer. Se eu vou fazer um projeto Florestal Red, então eu vou ter que seguir aí, eu vou fazer aqui uma metodologia pelo desmatamento não planejado, porque eu não tenho a minha autorização de supressão florestal. Então eu vou ler atentamente a VM 0007, Framework Red, e vou estudar também a VM 0015, que é a metodologia para desmatamento não planejado e que contempla, então, o meu tipo de projeto. Mas eu vou fazer um projeto de reflorestamento, então eu vou usar a metodologia apropriada e também para a WRC, para Wetlands, vou usar a metodologia apropriada. Muito importante, nesse momento, decidir, né, qual é o tipo do projeto, a escala do projeto, e eu digo sempre, antes de qualquer coisa, fazer um estudo de viabilidade. Né? Antes de sair fazendo PD, decidir já o que vai fazer, tem que fazer um estudo de viabilidade para ver se aquele projeto é viável técnica e economicamente. Às vezes, né, o projeto parece muito interessante, mas ele não vai para frente porque não tem condições econômicas. Por exemplo, para plantar 1 hectare de florestas, né, de restauração florestal, mesmo plantios comerciais, tem o seu custo, tem a terra. Quem vai comprar a terra, vai pagar, vai arrendar a terra, vai ter que contemplar, né, os custos no seu fluxo de caixa. Também vai ter que inserir, né, no seu fluxo de caixa todas as operações, desde a aquisição de mudas ou a preparação, né, a produção de mudas, depois todo o plantio, né, a mecanização, se for o caso, usar mão de obra, insumos, né, manutenções, etc. Né? Então, em tudo nós temos custos. Isso tem que ser planejado, né, programado para vários anos, normalmente 30 anos. Então é uma programação que envolve várias fases, várias operações e tem seus custos. E também tem suas receitas. Eu tenho que planejar, então, né, subidas e descidas nesse fluxo de caixa para ver quando que eu vou ter desembolsos e quando que eu vou ter entradas de receitas para poder fazer o meu balanço. Normalmente os projetos RED, ali no terceiro, quarto ano, o projeto já começa a se equilibrar, né, bem e vai começar a dar lucro, digamos assim, né? Já os projetos AR, eles são mais longevos do ponto de vista, não longevos, mas mais tardios, melhor dizendo, né, na geração de receitas e também no equilíbrio financeiro. Então eu tenho que investir mais num projeto AR por mais tempo e esperar mais tempo para poder ter receitas. Mas depois que aquece, ele vai muito bem, principalmente nas fases intermediárias. Então a curva num projeto AR é meio que um S, né? Começa devagar, sobe, acelera muito e depois fica estável. Isso é o que nós chamamos de uma assíntota, né? Uma curva assintótica em forma de L, de S, de forma de S, assim, tá? Já no caso de projetos RED, você vai mantendo, né? É mais ou menos estático, você vai mantendo o estoque, né? Não vai evitando o desmatamento. E no começo você tem um valor e esse valor mais ou menos se mantém. Tem altos e baixos, porque você, né? A não ser que você faça, por exemplo, APD. Aí você planeja, pelo menos em tese, né, como linha de base, todo o desmatamento nos primeiros anos, daí tem bastante geração de créditos, depois vai arrefecendo. Aí é uma coisa mais ou menos assim. Tá? Então depende se é AR, se é RED, com AUD, com APD. Isso vai mudar. Mas tudo isso é alvo das análises das metodologias disponíveis. Então eu preciso estudar as metodologias, os módulos, as ferramentas. E a Verra tem muitas, né, muitas possibilidades aí, né, de projetos e, portanto, tem uma quantidade grande de boas metodologias, sólidas metodologias. Elas são muito difíceis, complexas? São, tem a sua complexidade, mas estudando as coisas funcionam. E vale a pena? Claro que vale. Projetos hoje de carbono, né, dessas tipologias são muito interessantes. Então falamos aqui, né, também um pouco sobre essas questões metodológicas, os desafios que nós temos pela frente. Muito bem. Então você deve estar aí, né, coçando a cabeça, né? Que tipo de projetos que eu vou fazer, né? Agora tem muita gente atrás de áreas florestais, de projetos, vamos plantar, né? As empresas do mundo inteiro, né, estão com os olhos orientados para o Brasil, né? Com possibilidade de fazer parcerias, de fazer plantios, de promover a remoção, para conservar florestas, né, gerar crédito de carbono, fazer, né, projetos para o mercado internacional, para poder vender esses créditos. Então temos aí muitas possibilidades, né? A gente tem sido bastante, né, buscado aí, né,
para poder desenvolver projetos. A gente tem dado sempre, né, a nossa opinião, transmitido a nossa experiência, né, aos desenvolvedores de projetos. E, felizmente, temos evoluído muito, né, com o conhecimento e também do ponto de vista de mercado, né, com abertura para profissionais, toda hora uma busca incessante por profissionais. Então é muito importante se capacitar, porque está faltando mão de obra, né, nessa área. E quantificar carbono em florestas é uma das virtudes, uma das as ferramentas, né, do profissional, do bom profissional. Nós temos promovido sempre treinamentos, né, ensinado, né, os nossos colegas a quantificar carbono em florestas, esses reservatórios. Mas obviamente não é algo assim tão trivial, tem que estudar, né, tem que se aprofundar. Por exemplo, para quantificar carbono em florestas, nós temos que nos valer das geotecnologias, né, do sensoriamento remoto, do SIG, das imagens, dos drones, de LiDAR e outras ferramentas assim, né, GPS e tal. Do inventário florestal, conhecer o inventário florestal e até prestar serviços, né? Aí tem que quantificar os reservatórios de carbono, né? Amostragem, mensuração florestal, né? Equipamentos de mensuração florestal, procedimentos de campo, etc, etc. Todo um arcabouço. Nós temos um livro aí famoso, né? Já um best-seller, né? Sobre inventários florestais, planejamento e execução, que já está indo para a 4ª edição, né? Muito usado, Brasil afora, né? E também depois temos as atividades, né, de laboratório. Muitas vezes para validar, né, as estimativas nós temos que levar o material destrutivamente, né, coletado, né, raízes, folhas, galhos, para o laboratório. Aqui nós fazemos também análise no laboratório, né, e podemos quantificar carbono, né, de uma forma direta. Isso é mais para validar os modelos, né. E depois de tudo isso, das atividades de campo e das atividades de laboratório, nós vamos fazer uma modelagem para podermos usar isso no nosso projeto de crédito de carbono. Então, esses elos se unem, né? Temos geotecnologias, inventário florestal, amostragem, mensuração, métodos destrutivos de quantificação de biomassa, carbono, teores de carbono no laboratório, densidade da madeira, análises laboratoriais, né? Tudo isso se junta na modelagem. E aí nós quantificamos carbono nas florestas e os reservatórios e aplicamos isso no nosso PD, no nosso Project Description. Então tudo isso, né, nós abordamos aqui, ok? Então agora você já sabe mais sobre quantificação de carbono em florestas, sobre os reservatórios de carbono em florestas. E vamos continuar falando desse assunto e de tantos outros aqui nos nossos vídeos, ok? Espero que esse assunto aqui tenha te atraído a atenção, né? Que você possa se interessar mais por ele e também avançar em outros assuntos, assim se tornando um expert em crédito de carbono, em projetos de crédito de carbono, né? Assim como eu tenho buscado sempre, né, fazer e também transmitir o conhecimento aqui, né, e pelos nossos diferentes canais, ok? Então deixo aqui a minha saudação, meu abraço, sempre contem comigo, né, que eu estou aqui sempre para buscar trazer toda a informação atualizada, conectada ao mercado, não só a informação acadêmica, técnica, mas também as informações mercadológicas, as oportunidades profissionais que surgem nesse mercado. Deixo aqui então meu grande abraço e nos vemos numa próxima oportunidade. Até lá!